sou a Bárbara, terapeuta holística pós-graduanda em neurociências e vamos para mais um vídeo. Você já se sentiu alguma vez na vida com algum problema ou uma situação que sempre se repete? Por exemplo, você troca de namorado, mas os problemas são iguais, ou você está sempre passando pelo mesmo problema financeiro, nas suas relações, nas suas amizades acontecem sempre a mesma coisa, parece até que pessoas estranhas tratam você da mesma forma e você já fez de tudo e não consegue resolver essa situação? Eu acho que todo mundo consegue correlacionar pelo menos uma questão na sua vida que se repetiu. E talvez você já tenha até percebido e resolvido o problema, mas muitas pessoas elas passam a vida inteira com o mesmo problema, com as mesmas questões, sem saber como resolver. E até mesmo algumas já desistiram de resolver e entendem aquilo como parte da vida. E hoje eu vim falar para vocês que sim, tem solução. E vamos entender um pouco mais como essa situação surgiu e como a gente tem que fazer para resolver. Então, vamos começar do início. Lá no início, na infância. Como é que essas situações de padrão e ciclos que se repetem, elas são formadas? Porque tudo tem um início. É na infância. Nossos pais, durante a nossa criação, a maioria não tinha conhecimento sobre psicologia, psiquiatria, neurociências e tudo mais. Então, eles não tinham essa bagagem de comportamento humano que era necessário saber para criar um outro ser humano. Que isso é importante. E eu acho, inclusive, que isso deveria ser ensinado nas escolas para a gente saber pelo menos o mínimo de como o nosso cérebro funciona, como os nossos comportamentos são formados, o porquê a gente é como é e age da forma como age. Mas isso não existe. Então, a gente cresce sem saber como somos e por conta disso, quando a gente vai criar um outro ser humano, a gente também não sabe muito bem como agir. E por conta disso, acontecem certas negligências, que em alguns casos são negligências óbvias, que todo mundo enxerga como falta de alimentação, falta de educação, ou não estar presente, ou algum tipo de violência, abuso. Essas são negligências óbvias durante a criação de um ser humano, né? Mas tem as negligências mais sutis também, que também ocorrem com todo mundo. Então, se você acha que você não foi negligenciado, de alguma forma você foi. Pode ser uma negligência bem sutil, mas todos nós sofremos algum tipo de negligência. De que forma? Por exemplo, às vezes você queria que seus pais fizessem alguma coisa e aí seus pais não conseguiam entender aquilo porque você, como criança, não sabia expressar. E aí eles acabavam não fazendo e você se sentia negligenciado. Ou por alguma coisa que a criança quer e o pai, olhando como na visão de um adulto, acha aquilo superficial, mas para a criança aquilo é muito grande, é muito importante. Então, os pais relevam aquilo e a criança sente um impacto muito grande. Então, essas negligências, elas ocorrem porque uma criança, ela não tem entendimento do mundo e ela não tem essa parte de cognição, esse raciocínio lógico de entender as coisas como nós adultos. Ela não tem esse domínio emocional que nós adultos temos. Então, por conta disso, quando as coisas acontecem para uma criança, elas acontecem com um impacto muito grande, porque a criança ela não sabe compreender e ela não sabe lidar com os sentimentos que ela está descobrindo, porque uma criança ainda está descobrindo as emoções. E aquilo tem um impacto muito grande na criança. E quando uma situação acontece, como a criança não tem a capacidade de entender as questões do mundo, as questões sociais, as questões até mesmo de perigo em relação à vida, em relação ao próprio comportamento dela, ela acha que o problema está nela. Então, quando você faz uma crítica a uma criança ou diz que alguma coisa que ela está fazendo está errado, ou impede ela de fazer alguma coisa, ou desconta a raiva nela, por exemplo, ou age de uma forma em que ela se sente abandonada, rejeitada, a criança lê como se ela fosse o problema. Ela não consegue entender, o meu pai hoje está chateado, ou isso, os meus pais não estão deixando
eu fazer isso porque isso ameaça a minha segurança. Ela não tem essa compreensão. Então ela pensa assim: o problema está em mim. Eu não sou boa o bastante. E ela não sabe passar essa informação. Ela não sabe dizer isso. Porque uma criança, ela poucas vezes ela vai conseguir manifestar isso. Então ela manifesta assim: ah, mãe, você me ama? Pai, você gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Porque ela entende tudo como uma rejeição a quem ela é. E aí isso causa um impacto muito grande na formação daquela criança. Então, por exemplo, vamos dizer que algum pai ou a mãe esqueceu ou atrasou de pegar aquela criança porque teve uma reunião no trabalho e acabou saindo mais tarde do trabalho e a criança, todos os coleguinhas foram embora e a criança continuou porque você atrasou por conta da reunião. E aí a criança tá lá sozinha e triste, achando o quê? Que você não a ama, que você abandonou ela e ela se sente rejeitada, ela se sente triste. E por mais que você chegue lá e diga: eu tive uma reunião, então eu acabei atrasando, a criança ela não vai conseguir compreender da mesma forma que um adulto. Aquele sentimento de rejeição, de eu não sou amada, eu fui abandonada, olha como eu tô me sentindo triste, ele vai persistir. E se isso acontece mais uma vez, ou se você briga com a criança depois por algo que ela está fazendo de errado, se você critica, se você repreende, a cada repreensão, a cada briga, a cada crítica, a cada atraso, a criança vai aumentando ainda mais aquela percepção de abandono, de rejeição, de que não é amada, e aquilo vai crescendo. Claro que isso pode ser você não dar uma boneca para uma criança, você não deixar ela se jogar num precipício, por exemplo. São coisas que também são do dia a dia de segurança, mas a criança não consegue compreender. E ela só fica com esses sentimentos. E ela vai armazenando, armazenando, armazenando. Pode ser que a criança nunca vai dizer: mãe, porque você não me ama, e dizer que não se sente amada, dizer que não se sente compreendida, mas aquilo vai ficar dentro dela. Você mesmo pode ter uma lembrança ou um sentimento que você não era amada, que você não era compreendida, que você não pertencia à sua família, não é mesmo? Então, isso foi a sua criança que não conseguia entender a situação, ou que realmente você foi negligenciado e não tinha desculpa em relação a isso. Realmente aquilo ocorreu. E aquilo fica vivendo dentro da criança. E cada vez que algo acontece, aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí o que acontece? Isso estoura, entre aspas, essa situação, esse sentimento de rejeição, ele vai explodir de alguma forma na vida adulta. Que pode ser em relacionamentos, em que você se relaciona com pessoas que vão, por exemplo, se você tem muito esse sentimento de abandono, então você vai ver que seus amigos vão abandonar você, os seus parceiros amorosos vão abandonar você. Se esse sentimento de rejeição é grande, você vai ser sempre rejeitado, sempre preterido, você vai ser sempre traído por amigos, pelas pessoas, por tudo. Então, esse sentimento que é forte, que foi construído em você, por mais que você hoje em dia olhe para trás e pense assim: não, o meu caso não foi uma negligência real. O meu caso foi uma coisa de criança. Não faz muita diferença. Por quê? Porque esses sentimentos, muitas vezes, eles continuam morando na gente. E aí, como eles continuam morando em você, você continua alimentando ele de alguma forma. Porque o nosso cérebro, ele repete padrões. Ele foi feito para repetir padrões. Por isso que mudar de hábito, mudar de rotina, começar um novo hábito é tão difícil. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para repetição. E aí, você criou aquele padrão de negligência, de eu sou excluída, eu sou rejeitada, eu não sou boa o suficiente, todo mundo me abandona, eu nunca fui amada. E o que vai acontecer na vida adulta? Isso vai se repetir. E isso pode ser uma repetição não só
de vida amorosa, mas pode ser você a vida inteira viu e passou por dificuldades financeiras porque os seus pais sempre passaram por dificuldades financeiras. Muitas vezes na vida adulta você vai passar pelas mesmas dificuldades financeiras em repetição. E quando você vai ver, você está vivendo as mesmas coisas que os seus pais viviam. Então, assim, a gente repete padrões e isso é normal. É normal que todo mundo repita os comportamentos em desajustes da família, porque a gente não repete apenas os desajustes. A gente repete as coisas boas também. Mas os desajustes é que são fortes, que impactam a nossa vida e que faz com que, apesar dos anos, a gente consiga replicar ainda mais. E quanto mais aquilo acontece, mais vai acontecer, até que você vá lá e quebre o padrão. Eu não sei se vocês viram, mas está lançando o filme recentemente, É Assim Que Acaba, que ele fala sobre um filme de violência doméstica. E ela fala assim, é assim que acaba, vai acabar comigo agora. Por quê? Ela estava replicando um padrão familiar e aí ela decide quebrar aquele padrão para que ele não seja passado para o futuro, os filhos, os netos e tudo mais. Então, assim, quem está passando por um padrão tem que quebrar. Bárbara, como é que eu vou quebrar esse padrão? Você vai quebrar esse padrão agindo diferente. Então, vamos dizer, você sempre atrai pessoas que rejeitam você amorosamente. Você vai pensar o que é que essas pessoas tinham em comum e o seu comportamento que foi comum a todos esses relacionamentos. Então você vai ver o padrão do outro em relação a você e o seu padrão de comportamento e você vai quebrar o ciclo. Então vamos dar um exemplo assim. Vamos dizer que você sempre se relaciona com pessoas que moram distante e o relacionamento nunca dá certo porque você sempre se relaciona com pessoas que moram distante. Eu não estou dizendo que todo relacionamento à distância vai dar errado, eu estou dando um exemplo só. Mas aí você viu que isso é um padrão de abandono em relação a tal e tal situação que aconteceu na sua vida e marcou e tudo mais. O que é que você vai fazer? Você vai quebrar esse padrão. Então agora, quando você vê que uma pessoa ela mora longe, você vai fazer o esforço de não se relacionar com ela. Você vai começar a se relacionar apenas com pessoas que moram perto de você. Vamos dizer outro exemplo. Você sempre tá em dívidas porque você sempre gasta muito. O dinheiro some e você se endividou e não sabe com que o dinheiro foi parar, onde foi parar. Então agora você vai fazer uma planilha financeira para ver em que você está gastando seu dinheiro para parar de gastar com o que é supérfluo. Ok? Então como é que a gente para um padrão? A gente para observando o que é que a gente está fazendo. Então a gente observa a situação. O que é que se repete? A gente entendeu que aquela situação sempre se repete. E aí a gente faz. O que é que eu estou fazendo para contribuir com que isso se repita? Será que eu estou escolhendo as mesmas pessoas, pessoas muito parecidas, que têm os mesmos valores para eu me relacionar? Será que eu estou gastando muito dinheiro? Ou será que eu estou sendo mão de vaca? Ou será que você vai ver a sua parte? O que é que você faz que contribui para esse padrão se repetir? E aí você vai fazer o movimento contrário ao que você está fazendo. Se você sempre faz isso, você vai tentar fazer o oposto. É assim que a gente quebra um padrão. É observando o padrão, observando o nosso comportamento em relação ao padrão e agindo de forma diferente. Um padrão, ele só vai quebrar quando isso acontecer. E, gente, para quebrar um padrão não vai ser de uma hora para outra, tá bom? Talvez vocês olhem e façam, nunca mais eu vou fazer isso, eu me nego e nunca mais você vai fazer. Mas saiba que como o seu cérebro ele vem fazendo isso a vida inteira, você vem repetindo esse padrão a vida inteira, provavelmente você vai cair e fazer de novo e de alguma forma você vai voltar para o padrão. Mas sempre que você vê que está voltando para o padrão, você para,
reanalisa e toma a direção contrária. Então você pode dizer, no exemplo que eu falei de pessoas que moram distante, ah, Bárbara, mas eu não tenho interesse nas pessoas que moram perto de mim. Será que você não tem interesse porque o seu cérebro já está programado para isso? Será que se você parar e observar as pessoas que moram perto de você com maior cuidado, elas não vão demonstrar um interesse de alguma forma para você? De alguma forma você vai se sentir interessado? Será que é justamente essa falta de interesse já não é o padrão? Ou, por exemplo, ah, mas eu preciso comprar as coisas que eu compro. Será que você precisa mesmo? Ou se é só a necessidade que vem do padrão? Entende que você tem aquelas necessidades e esses comportamentos e esses interesses justamente por conta do padrão? Não é um interesse real, não é uma necessidade real, é simplesmente um reflexo do padrão? Então, para você quebrar o padrão, você tem que quebrar essa necessidade, você tem que quebrar esse interesse. Entendeu como funciona? Você tem que ir contra você. Você tem que se avaliar e ver. Não, isso é um ambiente, é uma forma de agir, é um impulso que é destrutivo para mim, porque ele é um impulso que vem do padrão, não é um impulso que vem de mim. Não é um pensamento, uma necessidade que vem de mim verdadeiramente. Ele é do padrão. Ele é um impulso e necessidade, uma forma de pensar e agir que não é real sua. Ela vem de um trauma, ela vem de uma negligência. E para você acessar a sua parte real, você tem que fazer o contrário daquilo. E é assim que você quebra o trauma, é assim que você quebra o padrão. E é assim que você para de viver da mesma forma. Mas para isso você tem que fazer o passo de avaliar o padrão, avaliar o que é que vocês estão fazendo para contribuir para esse padrão e tomar as decisões que são necessárias, que é fazer exatamente o contrário do que você está fazendo em relação a essa situação. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, escrevam aqui embaixo. E como eu sempre digo, olhem para dentro. Até a próxima!